em agradecimento, sim, a essa oportunidade sublime que é esse reencontro de almas aqui presentes. Te pedimos, Senhor Jesus, bênção para todos nós aqui presentes, os lares aqui representados, a nossa convivência do dia a dia. E abençoa quantos estejam ainda em aflição, na dor, no desamor. Ampara todos aqueles que lidam nesta casa, todos os médios que cuidam, para que elas se mantenham de portas abertas às nossas necessidades. Ao retornarmos hoje, possamos retornar de alma limpa, recheados de força para continuar nossa luta. Em vosso nome, Senhor, desses trabalhadores, sobretudo em nome de Deus, nós rogamos a permissão para dar continuidade ao trabalho de estudo. Está com o nosso irmão Nelson, a quem estamos passando a palavra. Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, como sempre, é uma alegria muito grande para nós estar aqui na Casa Sebastião Marte, principalmente no dia de hoje, dia 30/6/2023, que fazem exatamente 21 anos que Francisco Cândido Xavier deixou o plano físico e retornou à pátria espiritual. E nós vamos falar do tema da noite, e no meio do tema, durante a palestra, falaremos alguns casos interessantes do nosso irmão Chico e de outros colegas nossos que já passaram por aqui, deixando-nos nobres exemplos para que nós possamos seguir e refletir sempre. O capítulo da noite de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item que fala bem-aventurados aflitos, e lá na frente diz motivos de resignação. Motivos de resignação. Nós estamos vendo hoje que o planeta está sacudindo, literalmente, muito sofrimento à vista. Estamos sentindo os reflexos do mundo inteiro. Com o advento da internet, os meios de comunicação chegam em nossas casas, no nosso aparelho celular, em questão de segundos. Estoura uma bomba lá na Rússia, 10 segundos depois já está o filme aqui passando tudo o que está acontecendo no mundo, do outro lado. Então a gente fica numa aflição muito grande, porque nós imaginamos o que é um país, por exemplo, igual a Ucrânia, 9 milhões de pessoas abandonando o seu país, 1 milhão de crianças ficando órfãos, andando, procurando fugir do conflito, da guerra, sem rumo, sem casa, sem lugar nenhum. Um dos casos é esse. Agora tem outros casos que vêm acontecendo ao longo do tempo, no nosso planeta, no Oriente Médio, na África, que nós já acostumamos. Deixa, está sofrendo, o que a gente vai fazer? Mas quando vem uma notícia assim mais atual, a gente se assusta e depois se acostuma. E não é para nós nos acostumarmos com o sofrimento, nem com as misérias humanas. É para nós tentarmos fazer o máximo que nós pudermos para tentar aliviar a dor do nosso irmão. Hoje, por exemplo, existem 100 milhões de seres humanos andando, vagando, igual esses 9 milhões que saíram da Ucrânia recentemente. 100 milhões de pessoas, é metade do Brasil andando por aí à procura de um canto, à procura de um agasalho, à procura de um alimento, de um copo d'água. Então são 100 milhões de aflitos que nós conhecemos, que estão nas mídias sociais, está no YouTube, é só procurar lá e pesquisar. Mas quando chega na nossa casa, o sofrimento bate na nossa casa, muitas vezes as pessoas desanimam, se entregam, buscam os vícios, fogem do compromisso, não querem assumir muitas coisas. Por quê? Porque não conhecem o Evangelho, não conhecem, leram, não entenderam e não conseguiram colocar dentro dos seus corações o que realmente Jesus veio nos ensinar. E para falar desse tópico do Evangelho, muito interessante, no motivo de resignação, está escrito assim: o homem sofre, ele que sofre, assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei o restante e ficarás livre. Se não o fizerdes, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar
toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não ficaria satisfeito, agradecido? Está no Evangelho. Quer dizer, se eu tenho uma dívida, por que nós sofremos? Porque não é a primeira vez que nós estamos aqui no planeta, nem a última. E todo o sofrimento que nos acolhe são sofrimentos que nós mesmos proporcionamos a outras pessoas em outras vidas. Como essa não é a primeira nem a última, existe a lei de ação e reação. Tudo que nós fizemos terá um retorno. Então, quando chega o momento do sofrimento para nós, o que nós fazemos? A maioria se revolta, se recolhe, entra em depressão, começa a tomar remédio, se esconde, apaga a luz. Tem gente que não quer sair nem de casa, não quer sair nem do quarto, que acha, não, por que isso veio acontecer comigo? Por que eu sofro isso tudo? Eu não mereço. Aí começa a cair naquele problema. Se você acha que não merece, senão é que nós temos o poder de Deus. Nós achamos que Deus, nós somos maior que Deus, por exemplo, para falar assim, olha, eu não mereço isso, é muito sofrimento. Aí, vamos lembrar do nosso Chico Xavier, que com 5 aninhos de idade, 5 aninhos de idade, 5 anos, sua mãe morreu. E ele encontrava com ela todo dia no fundo do quintal, conversava com ela nas bananeiras que tinha no fundo do quintal. Ele foi adotado por uma senhora que não gostava muito dele. Tinha já alguns filhos. E um desses filhos tinha uma ferida na perna. O que aconteceu? Foi uma senhora lá, amiga dela, falou, olha, eu conheço uma benzedeira que ela diz que se você conseguir que uma criança pura lamba a ferida do seu filho, ele vai ficar bom. Chico Xavier, com 5 anos de idade, ele correu no quintal e falou, mãe, a fulana lá está querendo que eu faça isso, que eu lamba a perna do meu primo lá, do meu irmão, para ele ficar bom. Eu não vou fazer isso. Ela, vai, meu filho, você vai fazer sim. A resignação do nosso irmão Chico Xavier, com 5 anos de idade, obedeceu prontamente a mãe. Ela falou, vai, meu filho, tranquilo, nós vamos colocar um remédio na sua língua, que vai curar a perna daquele rapaz, e você não vai precisar fazer mais, vai ser só uma vez. Imagine quantos de nós aqui já tivemos 5 anos, faríamos isso, mesmo a mãe mandando. Eu não faria, confesso. Sempre fui teimoso, sempre fui rebelde, mas a resignação da criança de 5 anos, Chico Xavier, já demonstrava a nobreza do caráter dessa criança. Ele cresceu, e mesmo crescendo, sempre foi acompanhado pelo sofrimento, e nunca desistiu, nunca se revoltou. Tem certa feita que ele estava indo para o trabalho, em Pedro Leopoldo, correndo, com a pastinha do lado, atrasado já para pegar o ônibus. E veio uma senhora correndo atrás dele, Chico, e ele, Maria, vou me atrasar, não vou bater o ponto, o chefe vai brigar comigo, pensou um monte de coisa, não vou nem olhar, porque... Aí o Emmanuel falou para ele, para, você não vai morrer se atrasar agora, volta lá e atende aquela senhora. Ele voltou, a senhora falou, Chico, aquelas cartas que você escreveu, aquelas receitas que o Dr. Bezerra de Menezes indicou, eu não entendi direito a letra, o que é esse remédio aqui? Ele, minha filha, isso aqui é assim. Ela, muito obrigado. Só isso. Ele perdeu o ônibus, chegou atrasado, mas o Emmanuel falou para ele assim, olha para trás agora, olha a fisionomia daquela mulher e perceba os fluidos de luz que está saindo dos lábios do coração dela na sua direção. Imagine se você tivesse fugido dela, o que ela estaria falando para você agora, se você não tivesse atendido. Então, quantos momentos ele teve para fazer uma coisa, mas a resignação, o carinho, o amor pelo próximo, fazia ele parar e refletir. E o Emmanuel do lado, sempre acompanhando, um anjo de guarda, um mentor, um anjo de guarda, Emmanuel. Ele diz assim,
Ele escreveu o Chico. O repórter perguntou para ele: isso aqui está escrito no livro Várias Vidas de Chico Xavier. Ele mesmo que falou para esse repórter: até punhaladas e tiros recebido de volta por mau uso das minhas palavras. Chico Xavier falando. Um dia, porque eu adverti um companheiro sem vestir-me da defesa da humildade, recebi, quando menos esperava, um tiro projetado sobre mim com a força de um pensamento carregado de ódio. Não foi um tiro de revólver. Foi a descarga magnética que ele recebeu do ódio daquela pessoa que ele não tratou muito bem, o Chico Xavier. Mas, na hora ele se recolhia, se arrependia, fazia uma prece, retornava para o caminho melhor. Tem uma situação também, a cadelinha que ele adorava, a cadelinha vira-lata, que assistia novela com ele, deitava perto da cozinha todo dia. A vizinha matou a cadela dele. Aí, quem que não fica com raiva, né? Fica chateado. Poxa vida, é vira-latinha, mas era a minha cadelinha que eu gostava. Ficava aqui todo dia comigo, fazia o evangelho com ele, a cadela. O Emmanuel falou para ele: vai lá na vizinha, vê o que ela gosta, o que ela precisa e satisfaz a vontade dela. Mas ela matou meu cachorro, a minha cadela que eu gostava, não posso fazer isso. Pode e deve. Ele descobriu que a senhora precisava de uma máquina de costura. Naquele tempo comprava no Carnê, financiado a perda de vista. Comprou uma máquina de costura financiada e levou para a vizinha. Olha, minha querida, vim aqui te dar um abraço. Não falou nada do cachorro. Eu sei que você está precisando da máquina de costura. Olha o exemplo do Chico Xavier, um deles, né? São vários. Para mostrar para a gente que tudo pode acontecer, mas a gente tem que parar e pensar: peraí, o que vai resultar da minha revolta, da minha ação ignorante, da minha fala alta, naquele momento de dor, de desespero, de injustiça até que sofremos? O que vai adiantar? Então são situações, histórias que a gente para e lembra e olha que alma nobre que passou por aqui, passou por nós, né? Esteve aqui na terra conosco, o grande Chico Xavier, que está fazendo esse aniversário hoje, e nós temos que falar sim, para não esquecer, porque tem muitas pessoas que nem sabem quem foi o Chico Xavier, nem sabem. Lá em Uberaba mesmo, os lugares onde ele viveu, a casa já está assim, tipo, caindo aos pedaços ao pé da letra. Não tem uma pessoa cuidando, o governo, a prefeitura não está tomando conta como deveria. E está ficando velho, se perdendo, as matérias se degradam. Se não houver alguém para cuidar, manter o patrimônio, some. Como some das nossas lembranças, da nossa memória, some. Então, essas histórias que a gente tem que lembrar sempre, estão nos livros. Tem no YouTube, uma palestra dele na TV Bandeirante, na época, 1h e poucos, 1972, ele falando no Pinga Fogo. Quem quiser, entra lá e assiste, que é muito interessante, tem muitas coisas interessantes lá que ele mesmo falou. Tem também outro personagem, nós tivemos a chance de conhecer ele. Ele sentou bem aqui, numa cadeira que era uma cadeira-cama, era o Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. O Cauê me levou lá para conhecê-lo. Eu estava começando na doutrina, não sabia nem quem era Jerônimo Mendonça. Ô Nelson, vem cá, eu te levo lá para o Lado Velhinho, para você conhecer uma pessoa maravilhosa e tal. Atrás, para quem conhece o Lado Velhinhos, lá na administração, lá atrás tem alguns lugares que ali tinha uma suíte, que o próprio Cauê às vezes dormia lá. E o Jerônimo Mendonça dormiu lá, ficou hospedado lá. E o Cauê me levou lá para conhecê-lo. Eu não sabia quem era. O Cauê deixou conversando com ele lá. E Jerônimo Mendonça, nasceu em 1939, perfeito, com 21 anos, quer dizer, 1960, perdeu o movimento das pernas. 65, perdeu o movimento dos braços. Em 70, perdeu a visão. Quer dizer, em 15 anos, ele ficou totalmente paralítico, só mexia só a cabeça, só. E foi assim que nós colocamos ele aqui em cima para fazer uma palestra para nós. E ele pediu para mim pegar o colírio no olho dele. Eu falei, mas eu achei esquisito, mas ele não enxerga, né?
Para que pingar colírio nos olhos? Ele falou: meu irmão, não se espante não, eu estou acostumado. Eu pingo isso o dia inteiro, de hora em hora, porque meus olhos doem muito. Já pensou? Ele sentia muita dor nos olhos. Mas era uma alma nobre, que não parava, não desanimava a hora nenhuma. Mesmo totalmente paralítico, numa cama adaptada para ele. Adaptada totalmente para ele. A mãe dele reclamava que ela tinha: olha, eu tenho 9 filhos. Você é o caçula, Jerônimo. E você é o único que não para em casa. Totalmente debilitado das pernas e do braço. Não para quieto em casa. Ele disse: mamãe, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar a doutrina. E saía do jeito dele. O colega levava ele no carro, colocava aquela maca, aquela cadeira adaptada para ele no carro. E ia fazer as coisas. Não desanimava. Ele podia parar, falar: vou parar, não mexo os braços nem as pernas, não enxergo mais, vou ficar quieto aqui deitado esperando a morte chegar. Podia. E foi o gigante deitado, Jerônimo Mendonça, contemporâneo de Chico Xavier. E ele brincava muito, ele gostava de contar muita piada. Tipo assim: eu estou te vendo, hein, fulano? Não fala isso aí não, que eu estou te vendo. Ele não enxergava. Como é que ele falava? Fulano, cuidado que eu estou te vendo. E ele conta, engraçado, que ele gostava de falar. Ele disse que um dia ele estava deitado e viu 2 espíritos no pé da cama. Ele, totalmente paralítico. Um levantou a perna, outro levantou outra perna e falou: pronto, vou desencarnar. Vieram me desligar do corpo. Jerônimo Mendonça, vou morrer agora, graças a Deus. O outro mexeu o braço, outro mexeu outro braço, outro pegou o pescoço, rodou. Ele: está na hora mesmo? Ele: não, você tem muito trabalho a fazer, nós só viemos ver como é que está a máquina. Quer dizer, ainda durou mais 20 anos depois dessa visita desses espíritos. Continuou resignado. Ele é tão engraçado que a polícia também sabia que os caras andavam com ele correndo no carro. Botava ele numa van, que é a câmara adaptada, e corria para as palestras, para cá, para lá. De Pedro Leopoldo até onde ele morava era 200 quilômetros, então tinha que ir de carro para lá e para cá. Aí a polícia rodoviária parava: estava com excesso de velocidade. E o motorista: olha, estou levando, coitado, esse aleijado aqui para o hospital. Ele: que nada, já conheço vocês há 18 anos, vocês passam aqui toda hora correndo. Não fala isso comigo não, já conheço o Jerônimo. Para de correr, uma hora você vai levar ele à morte. Então ele brincava com a situação dele mesmo. E desencarnou em 1989, com muita luz, com muita energia, contemporâneo de Chico Xavier. Tomava um cafezinho lá com o Chico, brincava, conversava. Então são histórias que estão aonde? Nos livros, na internet. A gente tem que relembrar essas coisas para lembrar. Quantas pessoas sofreram aqui na Terra já? Muitas, deixando-nos o exemplo de força de vontade, de resignação na hora do sofrimento. Muitas. Por exemplo, no livro, o livro do nosso irmão Leon Denis, Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor. É um livro interessantíssimo que todo mundo deveria ler. Lá no meio do livro, no final, que eu falo da dor, que a dor é o problema de muita gente, ninguém gosta de sentir dor, né? Compra logo o remédio, mas a dor é um sinal que o corpo avisou: aquele lugar ali não está funcionando. Cuidado, tenha atenção com ele. Então a dor é um aviso. Quando ela persiste, porque a gente não conseguiu corrigir o problema. Vem o médico, dá um monte de remédio, anestésico e tal, a dor passa, mas o problema muitas vezes não é resolvido. Então Michelangelo, artista italiano do século XV, Michelangelo, deixa uma mensagem lá no livro, do Problema do Ser, do Destino e da Dor, que fala assim, Michelangelo falando, no século XIV, Kardec não tinha nem nascido ainda. Michelangelo: concentra-te e faze como o escultor faz a obra que quer aformosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largue o cinzel. O cinzel é aquela ferramenta que ele faz a escultura no mármore. Todavia, as dificuldades da execução são correlativas ao esplendor do objetivo. E diante da penosa tarefa da reforma interior, olha só, falando da reforma íntima, do combate incessante travado com as paixões, com a matéria,
Quantas vezes o artista não desanima? Quantas vezes não abandona o cinzel? É então que Deus lhe envia um auxílio, a dor. Ela cava ousadamente nas profundezas da consciência a que o trabalhador hesitante, inábil, não podia ou não sabia chegar, desobstrui-lhe os recessos, modela-lhe os contornos, elimina ou destrói o que era inútil e ruim, e do mármore frio, informe, sem beleza, está a estátua feia e grosseira, que nossas mãos mal tinham esboçado, e faz surgir com o tempo a estátua viva, a obra-prima incomparável, as formas harmoniosas e as suaves divinas da nossa psique. Olha que bonito, dizendo que ele também sofria, sentia dores e tudo, mas parava, não vou mexer mais com isso, vou jogar essa arte fora e tal. Mas, não, eu vou continuar. Eu continuava ali no cinzel com paciência, com força, com coragem. Michelangelo tem umas obras maravilhosas lá em Firenze, na Itália. No museu, lá no centro de Firenze, tem uma estátua gigantesca lá de Davi. Davi de Michelangelo, ele fez lá, tem 4 metros de altura, gigante. Ele fez exatamente para se contrastar com o Davi e Golias da Bíblia. Davi era pequenininho, Golias gigante. Então ele fez o Davi com 4 metros de altura. Muito interessante, lá em Firenze. E o nosso irmão Leon Denis fala, depois dessa mensagem do Michelangelo, já em 1908, para isso, pois Deus, nesta terra de aprendizagem, ao lado das alegrias raras e fugitivas, dores frequentes e prolongadas, para nos fazer sentir que o nosso mundo é um lugar de passagem e não um ponto de chegada. 1908, parece que está lendo para hoje. Aqui não é um lugar de chegada, é de passagem. Nós fomos aqui só de passagem, nós vamos embora. Todos nós vamos desencarnar, todos nós. Não vai ficar ninguém, apesar que tem um monte de gente aí, né, se esticando, né? Faz um monte de coisa, estica aqui, estica ali, faz aquilo, para ver se fica mais novo. Não fica, né? Só muda só por fora. Vamos desencarnar. E lembrando disso, nós vamos preparar. Olha, eu tenho que falar na morte todo dia? Não, mas nos preparar para ela. Nós não sabemos o dia de amanhã. Sabemos? Não sabemos. Então, é muito confortante essa doutrina espírita que nos explica, olha, fique tranquilo, a vida não acaba não. Muitos espíritos conversam com a gente. Ó, moço, estão me enrolando aqui, eu quero ir embora para casa. E espírito já. Eu quero ir embora para casa, eu tenho que almoçar, levar meu filho para a escola. Já está desencarnado, não sabe, não viu, não percebeu. Tão maravilhosa que é essa doutrina que nos mostra. Olha, a vida não acaba não, meu irmão. Outros chegam e falam assim, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Por quê? Porque eu morro de medo de morrer. Falam assim os espíritos. Só que já está morto. Eu falei, e aí? Mas eu não quero morrer, não quero nem tocar no assunto. Mas, e se eu falar que você já morreu? Não fale isso, que eu estou me vendo, eu estou completo. Olha para o corpo que você está falando comigo. Olha, eu não sou homem, eu sou uma mulher. E aí? Aí começa todo um diálogo de doutrinação para trazer ele para a realidade. Ó, meu filho, a vida não acaba não, continua, vamos lutar, vamos aprender, melhorar cada dia. E o Chico Xavier, voltando ao nosso aniversariante de passagem, né, de 21 anos, certa feita correndo para o trabalho de novo, os espíritos emburraram ele caiu no chão. Se esborrachou no chão todo, se rasgou as calças, se sujou. Ele ia levantando com raiva, meu irmão, calma, devagar, fica quieto, agradeça, mas eles me empurraram, agradeça. Ele, muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado. Todo rasgado, todo sujo de poeira, muito obrigado. Para os irmãos espirituais que tinham empurrado ele em espírito. Ah, eles conseguem? Consegue. Tem médios de efeito físico que faz as mesas girantes do Kardec. As mesas não flutuavam na sala. Era um médio de efeito físico que usava os fluidos daqueles médios presentes e a mesa se suspendia. Então, quando acontece? O Chico teve que ficar quietinho lá e falou assim, ô Emmanuel, se você entrar na sintonia desses irmãos que te empurraram, você vai alimentar o ódio deles, vai dar mais forças ainda a ele.
Olha quanto exemplo, quanto ensinamento numa pequena queda. Pequena queda. Outra história interessante dele. Tinha um amigo chamado Exaltino de Oliveira, que falou: Exaltino, vamos lá na beira do rio? Vamos. Levava a prancheta, papel, caneta, lápis para fazer psicografia. O Exaltino segurava para ele e ia tirando as folhas, ele ia escrevendo, tirando as folhas, na beira do rio, lá num córrego, lá em Pedro Leopoldo. À noite, de luar, um dia estavam lá sentados, fazendo a psicografia, escutaram um barulho na mata, um barulho forte no mato, o mato se mexendo, chacoalejando. Estava chegando um brutamontes, segundo eles narram, um homem mais ou menos uns 2 metros de altura, por 2 de largura, com raiva, com ódio. O colega dele já botou as cadelinhas para correr, já ia embora, fugindo. Ele falou: calma, meu irmão. Mas esse homem, eu conheço ele era um cara que desequilibrado, que ele vai quebrar a gente, vai matar nós dois. Calma, fica tranquilo. Nesse momento, aquele homem brutamonte caiu de joelhos no mato, o mato que estava em volta dele, num raio de 2 metros, todo amassado, o homem andando sozinho, e o mato amassado do lado. Ele não pisou em tudo. E o Chico falou com aquela calma: viu, meu irmão, volta para sua casa, vai descansar, você está muito cansado, essa luta agora foi grande. Tinham 200 espíritos junto com ele, preparados para atacar o Chico novamente. Só como ele estava equilibrado, estava em paz, na beira do rio, zen, psicografando ali tranquilo, não teve nenhum problema. O homem só gritou: eu vejo essa luz nas suas pernas, caiu e desmaiou no mato naquela hora, aquele homem gigantesco, e não conseguiu atingi-lo. São situações e histórias que a gente tem que para e pensa: e se fosse comigo? Não é? Nós damos no pé, vamos embora, e vai ficar esperando ver se o cara vai pegar ou não, vamos correr, né? Mas a fé dele, a resignação, né? Motivos que ele tinha muito para ser resignado, faziam isso acontecer. Outra feita ele conta muito interessante também. Ele se preparando para dormir, o Chico Xavier se preparando para dormir, sentadinho na cama lá, já com o chinelinho lá de pano, fazendo a prece, contando ele que vê uma figura horrorosa. Para ele falar que é horrorosa, imagina, a gente não dá nem para imaginar. Feições horrorosas, tamanho e feições horrorosas. E fala para ele assim: você me chamou? Ele ia dizer não, né? O Emmanuel falou assim: fala sim. Aí eu disse: mas eu não chamei? Diga sim. Ele: sim, senhor, chamei o senhor sim. O que você quer comigo? E o cara brabo, imagina um monstro, né? Um espírito monstruoso do lado. O que você quer comigo? Aí ele falou: é engraçado, o senhor sabe, as coisas aqui na terra estão muito difíceis. Eu queria pedir ao senhor que o senhor me ajudasse a orar, né? Pedir a Deus, ou para o ser que o senhor acredita, o Deus que o senhor acredita, me ajudar, que eu estou precisando de muita ajuda. O senhor não pode fazer isso, não? O cara ficou bravo, falou: eu não vou ficar aqui não, que esse cara é muito mole, e foi embora. Olha a inteligência, a perspicácia e a resignação do Chico Xavier para, primeiro, o Emmanuel falou: não fala não, fala que sim. Chamou sim. Aí o Emmanuel foi, depois que o espírito foi embora, o Chico falou: mas e se eu falasse que sim? Você ia ter muito trabalho em tirar ele daqui da sua casa, que ele não ia sair. Ele não ia sair dessa casa. Então você falando que chamou, ele ficou feliz. Se você tivesse dito: não chamei, ele ia ficar muito irritado e ia fazer muita coisa ruim na sua casa. Chico Xavier, simplesmente Chico Xavier. Histórias que nós temos aí nas obras, centenas de livros, mais de 400 livros, obras maravilhosas. Você lê, relê, começa a ler de novo, se emociona e vê que como é que pode a gente ter vivido aqui na época dele. Muitas pessoas ainda nem deixa para lá. Quantas pessoas hoje estão lembrando disso? Que hoje faz 21 anos que ele desencarnou. Dentro do Espiritismo. Quantas pessoas? A gente para e pensa. Então, uma das obras dele, muito interessante, essa aqui, deixa eu tomar um pouquinho de água. Boa Nova.
ditada pelo espírito Humberto de Campos. Tem uma passagem interessantíssima aqui sobre Madalena, Maria de Magdala, a nossa querida Maria de Madalena, do Lar dos Velhinhos, Maria Madalena. A história dela muito interessante. Para quem não conhece, quiser ler o livro aqui, Boa Nova, tem um pedacinho da história aqui, que ela é muito bem contada pelo nosso irmão Divaldo Pereira Franco. Dá mais de 1 hora de palestra, está no YouTube. Mas aqui tem um pedaço muito importante, que é Jesus falando com ela. Jesus, o próprio Jesus falando com Maria de Magdala. Então ela estava preparada já para levar os perfumes, para fazer a lavagem dos pés de Jesus. Os apóstolos não gostavam dela, os 12 apóstolos não gostavam dela. Mas por que essa mulher de vida assim, assim, assado, está aqui entrando no meio da gente? Ela tá... Existiu isso também, e tem que falar a verdade, existiu. Não tinha santo, não. Então, ela chega para Jesus e fala assim: Madalena, Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Ela estava começando a sofrer já o escárnio de muitas pessoas quando ela tentou se aproximar de Jesus e mudar de vida. Sou filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas de Maria borbulharam em seus olhos. Enquanto Jesus a contemplava, ela continuou: ouvi o vosso amor ao convite do Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus ainda me aceitaria? Jesus fitou-a enternecido e disse: Maria. Levanta os teus olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutastes a boa nova do reino de Deus, que te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera das flores sobre uma casa sem ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças de Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do ser humano, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora, Maria, sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Maria de Magdala, falando com Jesus. Então, meus irmãos, o exemplo de Chico Xavier e as suas obras, e como nós acabamos de ver aqui, Maria de Madalena, foi o maior exemplo de mudança que nós tivemos na face da terra. Foi renegada pelos próprios apóstolos. Não acreditaram que ela tinha enxergado ele quando ele ressurgiu no terceiro dia. Não, como é que ele vai aparecer para você, uma mulher pecadora? E nós que acompanhamos ele durante todo o seu longo tempo de vida, duvidaram dela, mas foi para ela que Jesus apareceu. Por que será que ele apareceu só para ela primeiro, depois que ele apareceu para os outros? Porque ela se transformou, ela se resignou para ser uma nova pessoa,
E depois, já no final, quando vieram alguns leprosos em busca de Jesus, algumas dezenas de leprosos. Senhora, a senhora ouviu falar do mestre? A gente queria falar com ele. Eu falei, meus irmãos, ele já não está mais aqui conosco fisicamente. Mas como é que a gente vai fazer? A gente queria que ele curasse a gente. Ela, eu vou com vocês. E foi para o Vale dos Leprosos. Acompanhou eles até o final da própria vida, que ela também contraiu a lepra e morreu leprosa como eles. Então, meus irmãos, é difícil falar de Chico Xavier. E de Maria de Magdala não é fácil. São eles que nos ajudam a continuar todos os dias das nossas vidas. Que nós possamos juntos, todos nós, lembrar diariamente de tudo que nós passamos. Não é nada. Lembremos dele, de Madalena, de todos os outros irmãos que nós contamos aqui, que fazem parte dessa doutrina maravilhosa. E nós queríamos pedir agora a licença da tecnologia, que tem uma música muito linda que foi feita por uma dupla sertaneja, Lucas e Luan, sobre o Chico Xavier, muito bonita. Eu queria que vocês prestassem atenção na letra dela. A melodia é muito bonita, a música também. Esse finalzinho, vou colocar aqui na caixinha de som, se tiver baixo, vocês peçam para aumentar. Vamos colocar aqui agora para a gente curtir um pouquinho o resumo de toda a vida do Chico Xavier em uma música. São 4 minutos. Pedir a vocês essa gentileza, essa paciência. Chico Xavier, Chico, homem de fé. Chico Xavier, Chico, homem de fé. Por esse mundo passou um homem de tanto amor, suas pegadas deixou para outros seguir. Pregou tanta paz, deixou tanta luz, dedicou sua vida ao Mestre Jesus. Chico Xavier, Chico, homem de fé. Chico Xavier, Chico, homem de fé. Foi muito perseguido, mas nunca desistiu. Seu amor foi maior do que a dor que sentiu. Quantos desesperados em sua porta bateram, suas mãos cheias de amor ele sempre estendeu. Chico Xavier, Chico, homem de fé. Chico,
Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Nesse plano aqui, sua missão terminou, mas sua marca pra sempre nessa terra deixou. Quando sente saudades, faz assim como eu, cante essa canção que o Chico renasceu. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Caríssimos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, vamos aproveitar esses momentos agora de muita energia, de muita luz, de muita harmonia, para pensar em todos aqueles nossos amigos, parentes que não puderam vir aqui hoje, que estão acamados, estejam em qualquer lugar, que nossos pensamentos possam acompanhá-los e que essas luzes, essas energias, banhem os lares de todos nós, todos aqueles que nós pensarmos, que nós possamos levar esse pedacinho de luz conosco para nossas casas e levar a paz, a harmonia, o equilíbrio, a esperança, a perseverança e a resignação diante de quaisquer sofrimento que venham a surgir em nossas vidas. Pois exemplos nós temos: Jesus, Maria de Magdala, Chico Xavier, Jerônimo Mendonça, Bezerra de Menezes e tantos outros estão conosco sempre, nos orientando, nos intuindo, trazendo essas luzes, essa paz, essa harmonia para os nossos corações. Que nessas águas também sejam colocados os remédios necessários a cada um de nós para o alívio de nossas dores físicas e perispirituais. E na certeza que todos nós seremos assistidos e retornaremos aos nossos lares melhores do que aqui chegamos, nós pedimos a permissão a todos vós e sobretudo a Deus para encerrar esse trabalho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, agora e sempre. Em teu nome, Mestre amado, em nome de todos aqui presentes, e sobretudo em nome de Deus, nós damos por encerrado essa etapa do trabalho na Casa Sebastião Mártir. Que assim seja, graças a Deus.